Olá, industriais. Nesse primeiro vídeo sobre a conjuntura econômica do Brasil, eu queria mostrar de onde é que deve vir esse crescimento que está dentro das expectativas de grande parte dos economistas e que está sendo, em enorme medida, divulgado na mídia. Então, o primeiro grande dado que a gente tem de confirmação das expectativas de crescimento está dado pela geração de emprego em maio. Notemos por esse gráfico que em maio a gente gerou bastante empregos em quase todos os segmentos da atividade em relação a abril e março. Isso aconteceu basicamente porque a economia vinha numa retomada de geração de emprego até fevereiro, mas março e abril são períodos de pandemia, quer dizer, de segunda onda da pandemia. Então, isso gerou um menor nível de atividade econômica num conjunto enorme de segmentos, especialmente no setor de serviços, e isso empurra a demanda de todos os outros setores para baixo. Então, passada essa segunda onda, a expectativa era que retornasse um emprego, geração de renda, etc. E isso se confirmou em maio, uma geração bastante consistente de empregos no Brasil, mostrada por esse gráfico. O mais interessante talvez seja, como perspectiva, notar que desse gráfico agora de mobilidade, é exatamente em março e abril que caem ali os índices de mobilidade para um conjunto grande de tipos de mobilidades, A presença em mercados e farmácias cai também em especial a presença em lojas de varejo e locais de lazer, mas especialmente os setores prestados às famílias, eles caem em março e abril, mas estão muito mais baixos do que no início da pandemia. E é exatamente desses segmentos de serviços prestados às famílias que deve vir a maior parte do emprego a ser gerado a partir de junho, julho, agosto e etc. Quer dizer, para o próximo trimestre. Temos agora, então, que as expectativas são, de fato, para uma melhora significativa a partir de junho. Vejam por esse gráfico que os dados de mobilidade para todos os segmentos é superior em junho a maio, e bastante próximo, na maioria deles, ao nível pré-pandemia. Quer dizer, a economia está voltando ao seu patamar inicial. Um conjunto grande de dificuldades que são reveladas por uma economia que teve esse grande choque provocado pela pandemia, eles estão voltando ao seu lugar normal, quer dizer, voltando à sua atividade normal, o mais próximo daquilo que era normal. Ainda há grandes problemas, a gente vai comentar no vídeo posterior, mas as expectativas são bastante boas para o próximo trimestre, em grande medida por essa retomada que se espera do emprego no segmento de serviços. Notemos pelo gráfico do Índice de Confiabilidade de Confiança da Indústria que, de fato, em maio e junho, essa confiança aumentou. E a confiança aumenta sempre muito explicada pela demanda que cresce. Quer dizer, o que deve estar acontecendo, apesar da gente não ter o dado de emprego ainda para junho, é que o emprego cresceu em junho novamente, gerando um volume novo de demanda, portanto, um volume novo de pedidos, um volume maior de pedidos para a indústria, o que gera novas rodadas de investimento, novas rodadas de geração de emprego, ampliação do nível de renda e assim essa aquece a economia como a gente entende em geral. Então a expectativa que se tem agora é de uma continuidade desse movimento de crescimento guiado pelo impulso do consumo e que deva gerar melhora para a atividade industrial determinado por esse movimento interno. Talvez mais interessante seja notar que agora, esse nível de atividade econômica retornando para aquele nível pré-pandemia, pega a atividade industrial com um nível de utilização da capacidade instalada bem acima do que a gente tinha no pré-pandemia. E isso é muito importante e especialmente importante para uma economia como a catarinense. Por quê? Porque quando o nível de utilização da capacidade instalada é alto, isso estimula a geração de novos investimentos. Esses novos investimentos são investimentos em aquisição de máquinas, equipamentos, materiais elétricos, etc., que possam ser utilizados para modernização produtiva. E essa é um tipo de indústria muito presente, especialmente na região nordeste do estado. Então, notemos por esse gráfico
que o nível do gráfico da esquerda, que o nível de utilização de capacidade instalada na indústria catarinense está bastante alto, muito acima do nível pré-pandemia. É assim também para a média da indústria brasileira. E na indústria brasileira tem uma parte específica, que é a da região Nordeste, não pode ser mostrado nesse gráfico, que está um pouco abaixo, que está puxando para baixo esse gráfico. Mas toda a indústria da região Sudeste e Centro-Oeste está num nível bastante alto, que deve, então, portanto, gerar novos investimentos. No gráfico da direita só confirma essa interpretação, né? A ideia é de que devemos ter aí novos investimentos consistentes para os próximos meses, o que estimula essa parte da indústria que entrega para a própria indústria, né, e que está muito presente aqui na economia de Santa Catarina. Então, no final das contas, o que a gente tem é uma expectativa de aumento do consumo de bens industriais para o consumo final e também para bens de capital e bens intermediários.